paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Lauriane Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é Você Não Vai Parar. E a mensagem encontra-se em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. A gente sai em direção à promessa e aí, chegando no caminho, a gente enfrenta uma grande dificuldade, né? E a gente vê o mar à nossa frente, a gente vê o exército atrás e a gente diz: Senhor, eu saí pensando que ia ser fácil, não sabia que era tão difícil assim. E aí a gente vai lá clamar ao Senhor no meio do caminho. E aí às vezes a gente quer que Deus nos dê uma ordem diferente, a qual Ele já deu quando saímos lá no começo. E Deus diz assim: não, a ordem continua a mesma. Marche. Independente das dificuldades, marche, porque eu sou o grande eu sou, eu vou à tua frente, eu vou garantir a vitória que você tanto precisa. A ordem de Deus permanece a mesma, ela não mudou. A palavra de Deus, ela não volta atrás. A ordem de Deus, ela não vai ser mudada por causa da dificuldade que se apresenta. Continua a mesma, porque não há impossível para Deus. Não há empecilho para o Senhor. Ele vai à nossa frente, garantindo a vitória. E ele diz assim, ó, eu vou contigo, ó Israel, como coluna de fogo durante a noite, como nuvem durante o dia, a fim de que vocês não parem, a fim de que mais o Senhor, Ele vai nos dando alívio na caminhada, para que não paremos, gente. Não existe desistência, não existe parar, não existe retroceder, não existe voltar atrás. A única opção que nós temos é seguir em frente. A palavra de Deus diz que aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa de vitória. A gente precisa perseverar, a gente precisa crer, a gente precisa andar em fé, a gente precisa entender que desistir não é uma opção. Você acha que é mais difícil ter que lidar com as dificuldades de estar caminhando ou com a frustração de ter parado? Deixa eu te dizer, muito mais difícil você ter que lidar com a frustração de ter parado, porque você não vai ter expectativa, você não vai ter uma esperança viva dentro de você. Por isso não pare, por isso não desista, porque a recompensa, ela é certa. Existe uma promessa que foi feita lá no começo e é o céu. E a palavra de Deus, ela não mudou, ela não volta atrás, ela não volta vazia por causa das dificuldades que se apresentam no meio do caminho. Deus, ele é fiel em sua palavra, ele vai cumprir. A palavra de Deus diz que aqueles que semeiam a boa semente chorando, voltará carregando seus molhos com alegria. Nós voltaremos alegre, apesar dessa caminhada difícil que nós estamos fazendo. Então você pense aí, Deus sempre ministra no meu coração a respeito de colheita. Se eu sei que as sementes que eu tenho plantado, elas serão colhidas, porque a palavra de Deus diz que tudo que plantar escolherá, então, minha amiga, eu vou usar desse tempo de espera para plantar o máximo de semente possível, na certeza de que eu vou colher todas elas. Porque eu já pensei em parar, eu já pensei em desistir. Se fosse pela minha própria vontade, eu não tava nem aqui. Mas eu tenho certeza de que todos esses vídeos que eu tenho feito, segundo a obediência a Deus, porque foi Ele que mandou eu fazer, tudo isso que eu faço aqui na internet, que são sementes que eu tenho semeado da palavra de Deus, eu estarei colhendo todas elas. Então, se eu pudesse, eu postava 3 sementes no dia. 3 vídeos no dia, eu semeava o máximo, porque eu sei que todas as sementes, elas frutificarão na tua vida e na minha vida também. Por isso não pare, por isso não desista. Pense que cada dificuldade que você passa, cada perseverança é uma semente que breve vai brotar e você vai usufruir de todos os frutos que ela darão. Você crê? Então digite amém, vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra, que venhamos marchar, Senhor. Todas as vezes que pensarmos, Deus, em desistir, a gente olhe para a tua palavra que diz: marche, prossiga, não desista, independente das dificuldades. Quantas vezes pensamos em parar, Senhor? Quantas vezes pensamos em desistir? Mas obrigada, Espírito Santo, por não nos deixar na caminhada. Apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado, como tu sabe que tem sido difícil, Senhor, mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido de pé, e em breve, Senhor, receberemos a recompensa de todo o trabalho que temos feito. Nós cremos nesta verdade, porque a tua palavra diz que todo trabalhador é digno de seu salário e a nossa recompensa virá do Senhor. Nós sabemos disso e nos ajuda, Pai, a semear com alegria. Oh, Deus, nos ajuda a chorar pela dificuldade, mas ter um coração alegre e disposto para que possamos seguir e não parar. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.